Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. E você ouviu aí, Pregador Lu, Árvores de Bons Frutos, Leandro Borges e Júlia Vitória, um refrão para sua alma, agora 2h38. E hoje eu quero contar para vocês uma história bíblica muito interessante de um homem chamado Nabote. Lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte: naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo e que ficava ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como a sua vinha fica tão próxima do meu palácio, eu quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para sua casa indignado, aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido, nem quer comer? Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal de contas, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel: levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Bom, hoje eu quero contar para vocês essa história maravilhosa de um homem que, na verdade, a história é maravilhosa por causa da vontade do Nabote em preservar e não vender, não trocar algo que era de herança de seus pais. Ela teve meio que um fim trágico aqui, que você vai descobrir, vai conhecer a história à medida que eu for ministrando essa palavra. Mas é interessante você entender primeiro. Acabe era um rei de Israel, ele era rei da parte norte de Israel, porque teve um tempo aqui que Israel foi dividido em dois reinos. Se tornou o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, ele tinha como capital Samaria e era chamado de reino de Israel. E o reino do sul tinha como capital Jerusalém e era chamado reino de Judá. E diz a palavra de Deus que Acabe, ele era o rei de Israel, governava sobre o reino norte e ele tinha ali o seu palácio em Samaria. Mas havia um segundo palácio que ficava na cidade de Jezreel. Era como se fosse uma casa de campo, era um segundo palácio onde a família real iria para poder se divertir, descansar, plantar. Era mais ou menos uma região de campo mesmo, como se fosse uma casa de campo. E próximo ali desse palácio, né, na cidade de Jezreel, havia ali uma vinha, uma propriedade que era desse homem chamado Nabote. Para você que não conhece a história, Acabe, ele era casado com a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que era Jezabel. Foi uma das mulheres mais perversas das escrituras. Ela foi tão perversa, ela era uma mulher tão endemoniada, que até lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que o espírito que atuava nessa mulher também estava atuando na vida de algumas pessoas ali em uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. E é interessante nós entendermos que o Acabe, apesar dele ser do povo de Israel, ele foi um rei perverso. Ele desviou-se do caminho do Senhor. Ele não se atentou para a lei de Deus, dada através do servo dele, Moisés. Ele não se atentou para a tradição, ele não se atentou em adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que escolheu Israel para ser seu povo exclusivo dentre todas as nações da terra. O Acabe, ele se desviou e ele adorou, ele seguiu outros deuses. Ele foi ali, ele fez até uma aliança, né, com Etibaal. Os sidônios, eles adoravam Baal. E a filha de um dos reis lá, era a Jezabel, ela era meio que sacerdotisa, né, de Baal, aquela coisa toda. E ela era uma mulher muito perversa, ela era uma mulher muito má. E diz a palavra de Deus que um dia, assim, para satisfazer sua própria vontade, o Acabe queria aquela vinha, aquela propriedade que estava ali perto do seu palácio, porque ele queria fazer uma horta na vinha de Nabote. Mas o Nabote, ele tinha
um amor. Aquela terra que ele tinha, aquele vinhedo, era uma herança de família. Era uma coisa que passava de geração em geração. Eles cultivaram, cuidaram, alimentaram sua família com os recursos daquela vinha. Eles, com certeza, existia uma tradição de família. Era uma herança. Era algo. Herança a gente não vende, gente. A gente não dá, a gente não troca. Quando eu vejo essa palavra aqui sobre não trocar a sua herança, sobre não vender, sobre não trocar aquilo que é seu de direito, eu lembro de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, ele trocou a herança dele, o direito dele de primogenitura por um prato de comida. Sabe, tem muita gente que troca coisas eternas, coisas que são para sempre, por coisas passageiras. Nós não podemos trocar aquilo que é eterno, aquilo que realmente Deus nos deu, que é a vida eterna, por coisas momentâneas, passageiras, por prazeres passageiros. Tem muita gente trocando a salvação, trocando a vida eterna, trocando o caminho do Senhor por um breve momento de prazer sexual, por um breve momento de prazer fixo, por um breve momento de festas, por um breve momento de bebidas, de drogas, por um breve momento de farra, por um breve momento de fazer e andar segundo a sua própria vontade. E não vale a pena. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu com Esaú, né? Esaú não é Israel. Quem ficou com a bênção que se tornou Israel. Esaú, ele ficou praticamente sendo mencionado por nós aqui como alguém que trocou a sua herança. Alguém que foi profano, que trocou o que era eterno por um momento passageiro, por um prato de comida. O prato de comida entrou no estômago dele e logo já se desfez. Foi pouco tempo, é passageiro. Nós não podemos trocar o que é eterno. Precisamos ter dentro de nós a convicção de coisas eternas, do valor das coisas eternas, como Nabote tinha. O Acabe queria construir, ele queria derrubar a vinha, derrubar o vinhedo de Nabote e construir uma horta. Ele até ofereceu para Nabote uma vinha melhor. Eu vou te dar uma vinha melhor, eu vou te dar uma terra melhor, eu vou te dar algo melhor. Ele poderia ter dado algo melhor, mas não era a herança, não era aquele lugar era da família de Nabote. Ele não poderia, ele não queria trocar. A gente não pode, a gente tem que entender uma coisa, que não existe troca nas coisas de Deus. Não existe uma barganha nas coisas espirituais. Esse ensinamento, essa história, o exemplo da vida de Nabote, pra gente hoje reflete num pensamento, numa reflexão espiritual, de que nós não podemos trocar. Nós não podemos trocar as coisas eternas por coisas passageiras. Nós não podemos dar aquilo que Deus deu pra gente, a vida eterna, a sua imagem, a sua semelhança. O ser humano fez isso lá no início, Adão fez isso. Ele trocou a presença de Deus por um breve momento de curiosidade, de saber qual era o gosto daquele fruto proibido. E o que aconteceu? Foi expulso do jardim. Ele trocou algo que era certo por algo duvidoso. Não troque a vida eterna, não troque a palavra de Deus, não troque o caminho do Senhor por coisas incertas. Por mais que pareça bom, o inimigo sempre vai fazer propostas excelentes para você. Ele sempre vai chegar com propostas inéditas. Nossa, eu vou te dar isso, você vai viajar o mundo, você vai fazer isso, você vai ganhar muito dinheiro, nossa, você vai ser grande na vida. Para com esse negócio aí, para com isso. Muitas vezes o inimigo faz propostas inéditas pra gente. Nossa, ele vai te amar, ela vai te amar. Na igreja você não vai encontrar uma pessoa que te ame tanto quanto essa pessoa que você conheceu agora, essa pessoa isso e aquilo, sabe? São tantas propostas. Se eu fosse falar aqui, dar exemplos de propostas que o inimigo faz pra gente todos os dias, para trocarmos a presença de Deus pelas coisas dessa vida, seriam propostas muito grandes propostas. Na verdade, eu gastaria muito tempo para poder dar exemplos aqui. E eu não vou fazer isso, que eu quero chegar aqui no final dessa história. E diz a palavra de Deus que Nabote, ele disse: o Senhor me livre, o Senhor me guarde, o Senhor me proteja. Deus que me livre de entregar para você a herança que recebi dos meus pais. Que Deus me livre, é isso que tem que estar na nossa boca quando o inimigo vem fazer propostas. Deus que me livre de entregar a promessa que Deus me fez para poder viver um breve momento de prazer nessa terra. Deus que me livre de abrir mão das coisas que Deus me prometeu por um breve momento de desespero, de buscar refúgio e auxílio nas coisas humanas. Nós não podemos buscar auxílio nas coisas humanas, nós temos que buscar auxílio no Senhor, porque Ele tem uma promessa firme sobre as nossas vidas.
vidas. Aí diz a palavra de Deus que o rei Acabe ficou triste porque o Nabote não quis fazer barganha com a propriedade que estava ali perto do palácio. Ele ficou triste, ficou sem comer, ficou meio que desalentado, né? Fez aquele drama todo. Ô homem que fez drama. E aí a sua esposa, Jezabel, viu ele daquele jeito e falou: uai, Acabe, o que aconteceu? Por que você está assim? Aí ele contou pra ela, ela disse: uai, mas você não é rei? Você não manda? Você não é o rei? Então faz alguma coisa. Não, pode ficar tranquilo. Levanta aí, vai comer, porque eu vou resolver esse problema. Eu vou conseguir essa vinha pra você. A partir dali, ela armou um plano perverso para poder tirar a vida de Nabote. Ela armou um plano para poder fazer com que ele morresse de forma justa. Ela, não chegou e matou ele. Ela armou um plano e arrumou 2 testemunhas falsas para poderem acusar Nabote de uma coisa que o Nabote não tinha feito. Falaram que Nabote tinha blasfemado contra Deus, o Deus de Israel, e contra o rei, coisa que o Nabote não fez, mas ela arrumou 2 testemunhas falsas para poder acusá-lo. E segundo a lei deles, a lei judaica naquele tempo, a pessoa que fizesse uma coisa dessa tinha que morrer. E ele foi apedrejado, gente. Ele morreu apedrejado, mas ele não vendeu. Ele não trocou a vinha dele, ele não abriu mão da herança. E aí diz a palavra de Deus que mataram até os filhos do Nabote para não correr o risco de ter herdeiros. E depois que ela descobriu que o Nabote já tinha sido morto, ela armou o plano dela deu certo, matou Nabote. Aí ela foi lá pro Acabe e disse: agora, Acabe, a vinha é sua, pode fazer a sua horta. E o Acabe, todo feliz, foi lá, derrubou a vinha e começou a construir na propriedade do Nabote a sua horta. É isso que o inimigo quer fazer. Ele tem inveja, ele tem realmente um ódio mortal da gente, e tudo que ele deseja é acabar com o propósito e o chamar de Deus à nossa herança. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor, ele é conosco, ele nos guarda, ele nos protege. E mesmo se um dia nós viermos a perder a vida porque não quisemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, eu quero dizer para você: o Senhor, você pode até morrer, você pode até perder, mas Deus vai te defender. Deus vai cobrar o seu sangue. Foi o que Deus fez com Nabote. Deus enviou o profeta Elias até o rei Acabe e a Jezabel e lançou para eles: olha, vocês fizeram uma coisa horrível. Vocês mataram Nabote, vocês tiraram a herança dele, vocês construíram algo na terra dele sem realmente vocês terem esse direito. Assim diz o Senhor: eu vou exterminar a casa de Acabe. Jezabel e Acabe serão comidos por cães e o sangue de vocês será lambido pelos cães. Eles não tiveram, Acabe e Jezabel, no final da vida deles, lá em 2 Reis, vai dizer, a partir do capítulo 9, que eles morreram e os cães lamberam o sangue deles. A Jezabel, os cães comeram a carne dela todinha, ficou só o crânio. E ficou só a palma das mãos. Ela não teve direito nem de ser enterrada. Por quê? Porque ela tocou no servo do Senhor. Ela mexeu com quem ela não deveria mexer. E aqueles que mexem com os filhos de Deus, às vezes a gente fica pensando assim: ai meu Deus, eu vou me justificar, eu vou correr atrás aqui, eu vou me esforçar, porque eu tenho... Não peleja não, deixa Deus pelejar por você. Deus, ele vinga os seus. Deus, a vingança é do Senhor, diz a palavra. Nabote, ele permaneceu fiel, ele fez a parte dele. Não vendeu, não trocou, não fez negócio com a herança dos seus pais. Ele se manteve fiel, ele era um homem temente a Deus. Ele não permitiu que aqueles profanos do Acabe e da Jezabel tocassem na sua propriedade. Eles foram lá, mataram ele, mas Deus vingou Nabote, vingou o sangue de Nabote, firme na palavra e nas promessas do Senhor como Nabote. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Peço que o Senhor venha fortalecer o nosso coração na convicção de não fazer barganha com a herança que o Senhor nos entregou. Que possamos ser fiéis, firmes como Nabote. E mesmo se chegarmos a perecer em qualquer coisa, sabemos que o Senhor nos defenderá. O Senhor nos fará justiça, pois o Senhor é fiel. Abençoe cada vida e cada pessoa que me pediu oração. Que a tua mão esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.